Bom, é, bom dia a todos. Hoje vamos apresentar, né? Eu vou apresentar para vocês a última temática teórica da disciplina, né? Então, só lembrando que iniciamos apresentando o contexto industrial com uma organização na forma de pirâmide, onde aparecem diversos elementos em cada nível da pirâmide. Vocês vão identificar, então, onde nos encontramos hoje. Então, vou apresentar a temática sistemas supervisórios, né? O material eu vou enviar para vocês, a gravação, vou disponibilizar para vocês. E também os slides que, terminando a aula, tal como eu faço sempre, depois de cada atividade eu já disponibilizo no AVA, porque até conversando com vocês, apresentando a aula, sempre faço alguma modificação nos slides, só que hoje eu estou assim. Então, não vamos ter interação. Provavelmente os slides eu vou subir tal como eles vão ser apresentados. A primeira pergunta seria que seria a supervisão industrial, né? Então, basicamente é um processo remoto, onde você precisa estar coletando, né? Está relacionado ao processo remoto, né? Não é um processo, é mais do que isso, é toda uma relação lógica e física de componentes. Então, por isso que eu digo que hoje se encerra o conteúdo teórico da disciplina, porque está faltando apenas esse elo, onde eu consiga interagir com todos os dispositivos físicos da fábrica, certo? Mas mostrando na tela de um computador ao engenheiro que vai estar acompanhando o processo. Eu vou ter diversos recursos na tela desse computador, como gráficos de tendência, vou armazenar variáveis, então tenho um banco de dados, eu consigo disparar alarmes, eu consigo atuar sobre o processo, parar determinada execução. Então, é um sistema que é bidirecional, que termina em um software, certo? Mas que não é apenas o software, não é apenas a interface a uma máquina, um software através de um tablet, um computador, não, é mais do que isso, né? É toda integração física, né, de componentes. Bora apresentar? Então, eu vou apresentar dessa forma mesmo, que não vou passar para modo apresentação. Então, o que significa escala? Está aí o significado das siglas, para quem estava curioso, né? Que seria Sistema Supervisório de Controle e Aquisição de Dados, né? Supervisory Control and Data Acquisition. Usado em sistemas de controle industrial, ICS, Industrial Control System, e vamos relacionar ele com nossa pirâmide, né? Para que serve? Eu já comentei, né? Eu vou monitorar meu processo, vou poder atuar sobre ele, e de forma remota significa que eu posso estar em um local distante do processo produtivo. Tá aí, né? O que a escala faz? Então, ele está sempre monitorando, né? Obtendo os dados dos equipamentos, todo o que é equipamento físico. Em tempo real, é uma questão, né, assim, questionável que seja, mas é o tempo real da aplicação, né? Mas eu não consigo interagir, em alguns casos, de forma muito rápida, por exemplo, não se gera interrupções através do SCADA. Vocês que já estão cursando microcontroladores sabem que consiste um processo de interrupção. Eu consigo abortar a execução de um processo, de um programa. Não acontece. Toda monitoração no SCADA acontece via pooling, que também já devem saber o significado. Então, ele solicita e aguarda o retorno dos equipamentos. E aí faz isso com todos os CLPs, né, que seria, ou as estações remotas, que seriam os intermediários da comunicação com a escada,
Do outro lado, os equipamentos físicos, motores, prensas, esteiras do processo, né? Legal? Então, ele solicita e aguarda retorno. Então, aí tem um tempo envolvido. Ah, professor, mas se tem algo que demanda uma interrupção muito com urgência, né, do processo, isso se resolve localmente, o próprio CLP dá conta, o processo para, sem necessidade dessa informação chegar lá na escada e tomar uma decisão. Embora, a partir da escada, eu posso parar a execução do processo. Mas processo que demande um tempo real, né, de atuação muito rápido, ele tem que ser resolvido localmente. Não pode aguardar pelo escada que sempre tem um delay aí, protocolo de comunicação, enfim, demora, né? É claro que o escada, ele é uma camada acima das que estudamos, então ela fornece, né, informações muito relevantes para o operador e, claro, que é uma facilidade nos dias de hoje, né, esses sistemas. Certo? Só para que você tenha uma noção de como era anteriormente, né? Sempre eu faço esse paralelo com a história, né? Com o que acontecia no começo da automação. Vejam aí o operador, né? Atuando no painel, né, que ele está se encontra aberto, né? Esse armário, esse painel de controle onde se encontram os dispositivos que controlam a fábrica. Aqui provavelmente relés, não lembro a data dessa foto, mas provavelmente também já iniciava o CLP sua incursão na fábrica, que aconteceu nos anos 60, né? Mas vejam a interação do operador via esse hardware com um processo que não se encontra aqui nessa mesma sala, né? Ou talvez sim mais distante do operador, porque essa é a ideia, que o monitore de forma remota. E aqui à direita, nossa direita, esquerda dele, se encontra um painelzinho, painel, né, com botões, lâmpadas, que constituem a visualização de determinados elementos do processo, ou também, através dos botões, ele consegue atuar no processo. Então, esse seria nosso sistema completo de supervisão dos anos 60, né? E vamos ver como é que ele acontece hoje, né? Hoje nós temos, através da interface homem-máquina, né, essa possibilidade de monitorar remotamente o processo, literalmente, na palma da mão. Você pode estar sentado no que seria essa divisão de controle e supervisão, né, um local, através de um computador monitorando o processo ou com mobilidade, você se deslocando pela fábrica com um tablet ou um celular monitorando, né, o processo. Só que, como eu falei, o sistema escala é muito mais do que monitorar na tela de um computador. É também, como aparece aqui, toda a interação com os elementos físicos do processo. Escala é completo, né? É toda a solução. Veja como seria uma tela de escala hoje, né? Então, compare, né? Aqui temos um processo representado na tela do computador. Vejam que, conforme os recursos do fabricante, aqui no caso desenvolvido pela Lakis Automation, né? Você vai ter uma visualização muito bonita, sabe, do processo. Vejam ali, né, o, o painel aqui de comandos, certo? O reservatório, no caso aqui manual, uma válvula manual de abertura e fechamento, né? Iniciar, parar e determinadas aqui o tempo do processo e aqui a quantidade de produtos. Ou seja, hoje o seu é o limite, né? Certo? Então eu, através da escala, vou não apenas visualizar um processo industrial, mas também controlar. Então, automatizar processos industriais. Lembra que a palavra automatizar significa autonomia, né? Então, eu posso simplesmente ter essa aplicação aí rodando de forma autônoma, onde eu vou estar monitorando, guardando informações, eventualmente gerando alarmes também, né? Legal? Exemplos. Eu gosto muito de citar o Elise, né? Escada, o Elise 3 nesse caso. Escada foi uma solução. Elise é uma, vamos lá, uma empresa brasileira, né? Desenvolveu esses dois produtos.
para a área SCADA, né? ELISA SCADA e o E3. Só que o SCADA ele teve um propósito mais acadêmico e parou em determinada versão, eles não atualizaram mais, continuou o E3, que já, né, melhora o SCADA, né? E o que acontece? Ele roda, consegue rodar de forma gratuita durante 45 minutos. São soluções que são pagas, não são gratuitas. Tem uma escala VR, mas confesso que eu nunca utilizei, né? Que ele não é um software que você baixa no computador, ele fica rodando no portal, na internet, ele fica rodando e guardando informações na nuvem, né? É uma opção interessante, quem quiser testar uma opção gratuita, né? E você vai ver aplicada na linha de energia, esse tipo de sistemas, automotiva, química, na verdade, em todas as indústrias. Legal? Você pode aplicar. Então, um outro exemplo de tela. Então, veja na tela, analicem os elementos. Também, novamente, temos um reservatório, válvulas, enfim, diversos elementos. Correto? Aqui, no caso, era bombas pluvial dentro de uma aplicação, a ver se diz aqui exatamente, não. Mas essa imagem eu retirei da opção demo do Elisa Scala, né? Onde ele, que aparece, é dela, né? Tem uma série de aplicações, inclusive na Globo, eles, a questão dos elevadores. Por quê? Onde atua automação, né? Numa fábrica, mas principalmente numa instalação predial, né? Automação do consumo de energia, sabe? Da, da questão da água, né? Dos reservatórios, né? Os elevadores, energia seria iluminação também, né? O que tem no sistema supervisório? A primeira componente já vocês já identificam, tag, né? Nós usamos as tags, devem lembrar, né? Para conversar com nossa aplicação no Códices, com as variáveis que definimos no Códices, e o que seria as entradas e saídas lá no processo, na fábrica, que estamos usando uma fábrica virtual, o Factory I/O. A tag permite fazer essa conexão entre meu software, né? No caso aqui, não vai ser o ladder ou o graph.set no Códices, mas os meus objetos na tela do supervisório, né? Vai enlaçar com as entradas, saídas, variáveis, de modo geral, pode ser o estado de um contador, de um temporizador, do meu CLP que está interagindo com o processo, né? Na tela, onde eu apresento as informações, faço interface com o operador. Aqui é com os elementos históricos de tendência, então guardo informações lá no banco de dados, né? Drivers, porque conforme o modelo de CLP, eu posso precisar de um driver de comunicação, mas a tendência é usar protocolos de comunicação padronizados. Em aulas, nós estamos usando o Open, né? O OpenUA, certo? Devem lembrar, é ele que faz a onde se embarca, né? As variáveis que vão comunicar com o processo lá na fábrica. Então, essa informação vai em forma de protocolo, né? Para o CLP, e o CLP atua diretamente no processo e se expõe através de um protocolo, né? Mas você vai precisar do driver para esse protocolo, né? Eu quero conectar escada com um CLP da Siemens. Eu preciso do driver para poder conectar alarmes, relatórios, né? Enfim. Vamos a assistir uma animação. Antes de assistir a animação, eu queria, inclusive, aqui eu mudaria a ordem, está vendo sempre pequenas alterações que eu faço, para mostrar, antes de mostrar a animação, a material audiovisual. Veja, só para fechar a ideia, né? Então, nós temos, na verdade, antes disso, eu acho que eu apresentaria esse modelo da pirâmide, né? Certo? Então, vejam que ali na pirâmide, na base da pirâmide, nós temos os equipamentos de chão de fábrica, né? Sensores, atuadores, hardware, né? Na segunda camada, lembra, nosso CLP.
E na terceira, o escada, a supervisão do processo, certo? Aqui aparece na forma de um computador e uma tela com um software. E os níveis 4 e 5 não são abordados nessa matéria e tem a ver, lembram, tem a ver com gerenciamento, planejamento da produção, de softwares específicos. Aqui apenas lembrando que a forma da pirâmide, ela representa a quantidade também, de certa forma, a densidade, a quantidade, na verdade. Também a densidade de equipamentos que vamos ter e de operadores em cada nível, em cada camada da pirâmide. Vejam que cada vez, quanto mais nos afastamos da base, da linha de produção, nós temos menos equipamentos, menos software, no caso, a partir da terceira camada, menos operadores também. E essa seria uma visão um pouco mais já próxima da fábrica, né? De novo, na primeira camada, nós vamos ter motores, esteiras, sensores, sensor óptico, botoeiras, chaves, final de curso, né? Câmeras, no caso aqui, câmeras, válvulas, reservatórios, né? Vou ter essa diversidade de elementos, inclusive robôs, né? Na segunda camada, nosso controlador lógico programável, também estações de operação remota, que é quando elas, por telemetria, enviam informações, que seria para processos que estão distribuídos assim geograficamente. Então, ao invés de usar fiação, nesses casos, se utiliza telemetria, radiofrequência para transmitir informações. E se chama estações remotas, né? Terminais remotos de operação, né? E depois temos onde estaria a terceira camada, né? O supervisório, né? Comunicando com todos os LPs e através deles com os processos. E veja que não necessariamente eu vou ter 3 andares, que é algo que eu falei desde o começo. Eu posso ter toda essa infraestrutura no mesmo andar da fábrica, né? Certo? No mesmo andar. Certo? Quando eu visitei a Intelbras, né, uma fábrica nova da Intelbras, e é, perceber, né, a presença de todos esses componentes no mesmo chão de fábrica, né? Então, toda a parte fundamental do chão de fábrica, ocupando a maior parte do espaço, né? Certo? Com seus CLPs, tudo integrado e numa sala reservada à supervisão do processo, mas tudo no próprio andar, né? Essa questão de pirâmide é de organização, não necessariamente em andares, né? Legal? Agora sim podemos assistir esse material. Vou parar a apresentação dos slides para Xavier. Oh, vejo que alguém se conectou hoje, né? Daniel, né? Bom dia, Daniel. Caso esteja aí, pode sinalizar, né? Eu já iniciei, acho que 8h10, dia. 8h10 eu já iniciei a temática, que é escala, sistemas supervisórios. Eu já avancei nos slides. Você chegou numa hora boa, que é a hora de apresentar o vídeo, né? Então, ele vai ser sempre bem próximo do que eu estou apresentando, no material concentrado. Deixa eu buscar aqui ela, então, janela. Vou apresentar na tela para encontrar mais facilmente. Ah, obrigado, Daniel. Eu não vou me estender muito. Eu estava comentando, Daniel, deixa eu soltar um pouquinho, ver se está tudo certo. É da Altus, que é Fala, uma galera. empresas reconhecidas na área de CLPs e automação. Eu estava comentando, Daniel, acho que você não estava lá no começo, que esse tópico encerra a teoria dessa matéria, né? Nós iniciamos apresentando a pirâmide de automação industrial, lembras? E estamos hoje finalizando, apresentando novamente a pirâmide de automação industrial para mostrar, né, o recurso do nível 3 da pirâmide, que é o escala, né?
Lembrando aqui que não é um software apenas, mas também que ele inclui os componentes lógicos e físicos do sistema, né? Então, envolve tudo que tem da terceira camada para baixo em escala, é todo o sistema que você projeta desde o hardware do chão de fábrica, né? Passa pelos LPs e chega no escala. O escala conversa com o chão de fábrica através dos LPs, né? Através de fiação, se está no mesmo local da fábrica, ou radiofrequência, telemetria, caso se encontrem, que tem aplicações que são remotas mesmo, né? Se encontram afastadas, aí não tem fiação, via de regra se utiliza telemetria. Mas a ideia é a mesma, toda essa informação física chega no software, aí sim, né? Aí vem a parte de desenvolvimento do software, né? Que interage com o sistema, guarda informações, tudo mais. Vamos ver o que seria um sistema SCADA. Aumentar um pouquinho o volume para mim, aqui está um pouquinho, aqui está no máximo. Mas para mim está um pouquinho baixinho, vou aumentar mais. Qualquer problema, de aí me avisa, né? Para saber se a gravação está ficando boa, Daniel. Sejam bem-vindos ao canal da FM4. Se você quer ficar por dentro de Vamos todos lá. os novos vídeos, cursos de automação e elétrica industrial, dicas e muito mais, se inscreva em nosso canal e nos siga nas redes sociais. Bom, para falar sobre o sistema supervisório, precisamos voltar no tempo e conhecer um pouco da história da automação industrial. No início do século passado, as indústrias dependiam da mão de obra no chão de fábrica para controlar e monitorar o processo industrial. Basicamente, um técnico de campo se deslocava até a planta industrial, coletava as variações dos instrumentos de campo por meio de anotações e, caso tivesse a necessidade de controlar o processo, o controle era feito manualmente, a partir do esforço físico do técnico. Portanto, todo monitoramento e controle era feito por uma pessoa ou um grupo de pessoas no próprio chão de fábrica. Com o avanço da tecnologia, como a eletrônica, sistemas de comunicação e computadores, e com a necessidade de monitorar e controlar o processo industrial de forma remota e mais eficiente, surge o sistema supervisório. O sistema supervisório, também conhecido como sistema SCADA, na qual a SCADA é o acrônimo de Supervisory Control and Data Acquisition, que traduzindo para o português seria supervisão, controle e aquisição de dados. É uma arquitetura de sistema de controle que tem por objetivo monitorar, controlar e armazenar variáveis de um processo industrial, na qual todo esse monitoramento e controle é feito a partir de uma central de operação, também conhecida como sala de supervisão e controle. Bom, basicamente, um sistema SCADA é composto por três principais elementos: a central de operação, o sistema de comunicação e as estações remotas, na qual cada um desses elementos são compostos por subelementos. Por exemplo, a estação remota pode ser um CLP, RTU ou um instrumento inteligente. A central de operação normalmente é dentro de uma sala de controle, na qual possui diversos monitores, servidores, o software SCADA e etc. Bom, para entender melhor um sistema SCADA, precisamos olhar para a pirâmide da automação industrial. A pirâmide da automação industrial é uma representação dos diferentes níveis da automação em uma indústria. É uma ótima maneira de dar sentido a toda a complexidade de um sistema de automação industrial. O primeiro nível é o nível 1, também chamado de nível de campo, ou chão de fábrica. Este nível tem dispositivos, atuadores e sensores que são encontrados no campo ou no chão de fábrica. O nível de campo é o piso de produção, onde ocorre o trabalho físico e o monitoramento, ou seja, válvulas, motores elétricos, atuadores hidráulicos e pneumáticos para mover máquinas, chaves de proximidade para detectar movimento de certos materiais são alguns exemplos no nível de chão de fábrica. O nível 2, também chamado de nível de controle, é um nível composto por equipamentos de controle, como os controladores, também conhecidos como CLP ou PLC, e também as RTUs, que quer dizer Unidade Remota de Telemetria.
Neste nível é onde acontece o controle e manipulação dos dispositivos do nível de chão de fábrica, que realmente fazem o trabalho físico. Os controladores recebem informações de todos os dispositivos do nível de chão de fábrica e, a partir da lógica de controle configurada no CLP, o mesmo toma decisões sobre quais saídas ligar para completar a tarefa programada. O nível 3, também chamado de nível de supervisão, este nível é composto pela arquitetura SCADA. Basicamente, SCADA é essencialmente a combinação dos níveis anteriores utilizados para acessar dados e sistemas de controle a partir de um único local. Todo esse monitoramento e controle é feito de uma interface gráfica do usuário para operadores. É importante ressaltar que a arquitetura SCADA permite monitorar e controlar vários sistemas a partir de um único local. Ele não está limitado a uma única estação remota. Então, a partir de uma sala de controle composta por servidores e interfaces gráficas, comunicam-se com os equipamentos de controle localizados no nível 2, na qual esses controladores estão em comunicação com dispositivos de campo, recebendo e enviando dados localizados no nível 1. Os níveis 4 e 5 não falaremos, pois eles não entram na arquitetura SCADA, mas são muito importantes para a gestão e planejamento do nível gerencial. Bom, resumindo tudo o que vimos nessa pirâmide, podemos dizer que o sistema supervisório, também conhecido como sistema SCADA, localizado no nível 3, precisa do nível 1 e 2 para monitorar, controlar e armazenar as variáveis de campo. E a partir disso, os operadores que estão dentro da sala de controle monitoram e controlam todo o processo de forma remota através de interfaces gráficas, desenvolvida por um software SCADA, na qual esse software pode ser adquirido por empresas como a empresa Altus, com o software SCADA Blueprint, a empresa Ellipse Software, com o seu software Ellipse E3, a empresa Rockwell, com o software FactoryTalk, a empresa Siemens, com o software WinCC e muitos outros. Ao utilizar sistemas SCADA, as organizações podem controlar seus processos industriais de forma remota e interagir diretamente com equipamentos individuais, como motores, bombas, sensores e toda a linha a partir de uma central de operações. Em alguns casos, esse sistema pode controlar automaticamente equipamentos com base nos dados recebidos. Os sistemas SCADAs também permitem que as organizações monitorem e elaborem relatórios de seus processos, com base em dados em tempo real, e arquivem os dados para posterior processamento e avaliação. Bom, galera, a arquitetura SCADA é muito complexa, na qual envolve muitas tecnologias, por isso fica muito complicado explicar todas as suas propriedades e características em um único vídeo. Deste modo, caso você queira se aprofundar um pouco mais sobre essa arquitetura tão utilizada em diversos setores da indústria, acesse o nosso site e conheça nossos cursos de automação e elétrica. Bom, então é isso, galera. Então, tá me ouvindo, Daniel? Deu para escutar bem? Aí temos Rian também. Deu Sim, para... professor, dá para escutar bem você. Oi? Dá para escutar bem. Deu para assistir. Bom, aqui aparece na própria página que estávamos assistindo, né? Perdão. Outras referências. O link desse vídeo está nos slides, vai estar disponível lá no AVA. E aqui tem, quando você sabe acesso ao material, aparecem outras sugestões, né? Então, aqui seria um sistema SCADA, que da Real Parts, que é o portal que mais eu utilizo para mostrar vídeos relacionados às temáticas, né? Por que usar sistemas supervisórios? Então, você vai poder complementar, né? A partir de outros materiais, ó, bem interessante, um encoder, e vejam a tela que aparece à direita, que seria a tela de supervisão. Algo que talvez quando eu falei não ficou claro, mas o vídeo deixou bem claro,
é que o escada, que se encontra na camada 3, ele não tem apenas a função de permitir, como as siglas dizem, né, monitorar, controlar, supervisionar o processo de fábrica, né, da fábrica, né, mas também repassar essas informações para os níveis 4 e 5 da pirâmide, né, tipo, em questão de produção, de erro de produção, toda essa informação que o escada coleta, né, repassada para os níveis mais altos da pirâmide, correto? Então, não é apenas o que a escada faz a partir dele para baixo, né, no sentido da pirâmide, mas também as informações que repassa para os outros dois níveis. Ele citou vários exemplos de soluções escada conforme fabricante, né, ou a empresa, né, a citou a Altus, assim, essa Rockwell Automation, né, tem conforme a empresa, né, tem os produtos, a própria Elite, né, mas eu usualmente utilizava essa configuração que eu vou mostrar aqui rapidinho, né, está no modo tela completa, então você vai poder assistir, né, é de uma aplicação à escala, né, então você abre a aplicação, só para que você tenha uma noção, eu vou explicar o que nós vamos fazer na aula da segunda-feira, como que nós vamos a validar, a utilizar esse conceito escala, né? Mas está aqui. Aí você cria essa aplicação nesse ambiente, né? Você define as tags, no caso que pode ser uma tag demo, quando você não está conectado fisicamente ao CLP, a todo o sistema, né? Da fábrica, você simplesmente pode simular, né? Como se fosse somente via software, né? Mas as telas, porque pode criar mais do que uma, né? Do escala, né? Mas veja, tem um bloco CLP, tem o processamento matemático, tem a tag CLP, que seria uma individual, bloco seria um conjunto de entradas, saídas, de temporizadores, né? Tem a tag RAM, que é para guardar informações na memória. Tem a tag expressão para fazer operações matemáticas, lógicas, cronômetro, várias tags. Essas são as tags, que são as que vão fazer interface com os objetos reais da aplicação. Aí, por exemplo, eu selecionei uma determinada tag, que ela vem com esses recursos como se fosse um gerador de sinais, dente de serra, onda quadrada, senoidal, aleatória, enfim, você cria esse recurso e depois cria um objeto, né? Um objeto que seria um visor, né? Um visualizador analógico, né? Por exemplo, né? E você relaciona esse objeto com a tag que você criou previamente. Então, é assim que funciona. Você cria objetos, relaciona os objetos com as tags, você configura as tags, que foi o que eu fiz inicialmente. Essa tag é a tag que vai conversar com o CLP. Lembra no Códices, quando nós criamos variáveis e colocamos fio na frente, né? Como uma estrutura, o fio é a variável global, é ela que vai lá conversar através do CLP com a fábrica, seria nesse sentido, ou seja, a nossa tag, né? Aqui seria igual, só que eu estou usando uma tag que simula. Não vou conversar com um processo, com um CLP. E, basicamente, aqui, quando você manda rodar, esse visor analógico vai mostrar uma informação, né? Conforme a tag tempo que eu gerei, a forma de onda. Se for uma senoide, ele vai e retorna lentamente. Legal? Já quando eu utilizo, então o recurso tag CLP, aí sim já vou definir uma tag que vai conversar com o CLP específico. Vejam, TP02.dll, que seria o driver específico do CLP da VEG, né? Então, aqui já eu começo a pensar num CLP, não vai ser mais um demo. E a aplicação pode ser mais como essa, né? Um sinaleiro, que já vocês fizeram, né? Em sala de aula, né? Um sinaleiro simples, certo? Posso aplicar em outras situações. É claro, e é isso que nós vamos fazer na segunda-feira, que nós vamos continuar com a fábrica, né? Virtual. Então, esse CLP que eu mencionei, o TP02 da VEG, ele se encontra lá no laboratório, mas ele já é um modelo antigo, né? Faz uma semana nós recebemos um CLP da VEG, provavelmente eu já vou poder mostrar na segunda-feira básico desse CLP, embora o foco da segunda-feira é o SCADA. O CLP está aqui com
comigo, eu já estou conversando com ele, falta programar, né, uma aplicação, mas essa integração depois desse CLP com a escala não vai dar tempo fazer nessa edição da matéria. Ele chegou muito tarde para mim. Então, vamos continuar usando o recurso da fábrica virtual, o Códices e o nosso CLP, que também é virtual, não vai ser o físico. Ah, professor, e lá no Códices tem recurso de escala? Tem. O recurso escala legal no Códices é pago. Se não me engano, 140 euros para você ter esse acesso, né? Esse valor provavelmente é anual ou de uma única vez, não lembro. Mas tem um recurso gratuito que é um pouco mais limitado, mas dá uma ideia legal de que a escala faz. Então, basicamente, quando nós usamos o Códices, estamos observando o nosso código lá em Ladder ou GraphSet, que foi o que eu apresentei recentemente para vocês, o recurso GraphSet. Aliás, que está valendo esse projeto da M3 com GraphSet até o final da matéria, dia 6 de julho, né? E devem aproveitar a semana acadêmica para dar um gás nesse projeto, né? Enfim. Mas o que nós vamos fazer então? Vamos usar esses recursos que o Códices tem para visualizar, né, ou interagir, para tudo que o supervisor faz, né, através do próprio ambiente do Códices. Como eu falei, um pouco mais limitado em recursos, certo? Mas comparado à versão paga, mas ele vai ilustrar bem o que o supervisor faz. Para que vocês tenham uma ideia, que eu vi que não incorporei nos slides, porque já nos slides eu terminei usando a tecnologia que eu usava, né, que era o TP02 hardware físico, no CLP, que aí conectava justamente. É uma bancadinha que tem no laboratório, não sei se vocês observaram, está guardada no armário de alumínio que tem atrás da bancada. Mas basicamente é um sinaleiro, só que num cruzamento, um pouco mais complexo, que foi o projeto da B2, né? Cruzamento, dois sinaleiros para uma faixa e para outra, né? Diferente, então você precisa controlar na prática dois sinaleiros diferentes, né? Sincronizados. E essa aplicação está numa bancadinha pequena com o TP02, e aí eu consigo usar o Elixir e conversar com esse CLP. Mas, como eu falei, é um modelo já é mais antigo, né? Depois do TP02 veio o TP03 e ele tem toda uma linha de CLPs atualizados, inteligentes, né? Com recursos mais bacanas, como esse PLC 500 que acabamos de receber no laboratório. Algo que eu estava há algum tempo solicitando. Então, nós vamos continuar dentro do próprio Códices e usando o nosso recurso virtual da fábrica do CLP. Mas só para que você tenha uma ideia como é a interface, né? Essa é a ferramenta Visualization, né? E veja o recurso. Claro, esse recurso aqui é pago, né? Esse que eu vou mostrar com gráficos de tendência, né? Esse é Visualization M. Ah, eu me enganei, eu falei 140 euros. São 54 dólares. Até 2048. Então, e provavelmente seria o único valor. Olha, até dá vontade de comprar, né? Porque, e como eu falava, o que limita, professor? Aqui, né? Tá vendo? Nós vamos usar o S, que é gratuito, 128 tags. Só que para sala de aulas, para uma aplicação, nós vamos usar bem menos. Então, ele atende, né? Mas não é só na quantidade de tags que ele é diferente, mas também em outros recursos de visualização. Lembra que eu mostrei um visor analógico? Então, tem inúmeros registros, forma de visualização, perdão, e registros também, guardar informações. Então, 128 tags. O M, que é esse que estamos vendo aqui, né? Tem 2048 tags. Aí você vai pagando um pouco mais e chega no XX, que é ilimitado. XXL, né? Vejam que legal isso aqui, né? Não, só para que vocês tenham uma noção, vejam
nosso conjunto aqui de tags, na verdade, perdão, aqui seria objetos, né? Aí tem botões, lâmpadas, gráficos de tendência, olha que coisa bonita, né? O que seria o trend, né? Tem inúmeros recursos, claro, a versão M não é a top, né? Certo? A partir da versão 3.5, 19, nós estamos no laboratório usando a 3.5 e o Service Pack é superior a 19, já não lembro se é 21. Então, serviria, né? Muito legal, gente, né? Deixa eu ver aqui outros recursos, talvez mais próximos do que nós podemos usar. Ou esse aqui é o que nós vamos usar. São essas, dentro dessas limitações, mas né, me enganou um pouco o link, né? Ah, agora sim, esses são os nossos, que são básicos. Tá vendo? Esse recurso, na verdade, é um pouco menos que esse. Oh, vejam, retângulo, arredondado, elipse, tem essas formas, né? Esse, putz, ele não mostra mais. Ah, mas tem aqui, né? Eu quero imagens. Não fiz, né? Encontrar não. Essa página da própria Códices, né? Então, desenvolvendo projetos, iniciando, né? Então, não vamos, ó, aqui como se utiliza. É isso que eu vou ensinar, né? Como fazer essa configuração inicial. Muito legal, né? Deixa eu ver se mostra mais figura. Eu quero ver figuras, né? Para que você veja. Mas aqui nessa página ele mostra bastante. Claro que tem recursos avançados. Os mais próximos seriam esses visor analógico, as lâmpadas. Deixa eu ver esse aqui que é o Wago. This video will show how to save time using Wago eCockpit's visualization templates. We'll start by creating a structure called DT_pump. É outro recurso, mas And that structure para que você contains a veja. start, a running, speed, that kind of thing. Then we'll add a global variable list and create a constant that we'll use for declaring an array of pumps using that structure that we just added. And then we'll create a POU called sim. And here's where we'll simulate the running feedback. Né? And Mas also increment tem the uma speed estrutura muito similar. as Aqui time goes utiliza on. texto So we'll estruturado. go to our PLC PRG now and create a couple Vejam of que é muito similar a estrutura do variables Códices, here, né? and as well as set the INUM for each array element Lista de and call the dispositivos. sim. Aí a ferramenta de we just did. visualização. So we'll create two visualizations now, a main visualization and a template visualization. Aqui aparecem os recursos. And before we Parece actually bastante com do any of the Códices, né? visualization, we're just going to test our logic. So we'll go to our program Então, and ali build it, and then ativa a click on the ferramenta de simulate visualização, application que é isso button. que nós vamos fazer na segunda-feira, é um recurso que não utilizamos ainda. Now we can hit start, Vamos ver o and que if we ele go to vai our criar, né? global list and turn on the different pumps, you'll see them turning on. Aqui ele Also já notice the está INUM represents its array element, indo um pouco which we'll rápido, use né? in our Ele já está visualization. simulando algumas variáveis. So Deixa the eu pro pular um drag pouquinho. over Aqui o all of recurso. the Botão, graphical uma components that you lâmpada, want. né? I'm using a Visor button, a indicator analógico. lamp, Isso que eu vou and a ensinar measurement a control. configurar. São bem And recursos there's a bem trick here. simples If de you utilizar e add configurar. a Como eu box and then you falei, put text in the limitados box, and por then you causa da set the versão que é gratuita. fill Aqui attributes and vamos light style usar to hollow, ó, will make the textos box kind of go away, e and you can just see the botões. text there. Aqui no caso é o So I'm just texto, cutting né? and O pasting botão, and a putting in lâmpada. labels for everything. Vou ir um pouquinho mais rápido. Then here we want to show the pump number, so we're just going to use %s, and that's what this editor, and you can create an Vou ir um pouquinho mais rápido, né? now Está you criando right there in aqui the box, or as you can use the input variáveis. editor as well. O recurso, So o here I'm using procedimento é INUM. similar. Nós vamos usar variáveis globais. Vamos So now colocar we can go dentro do into our visualization, and protocolo we can através go da to the current configuração project de and just símbolos, drag the template over. usar o And here we OpenVA want to pass the in-out e variable fazer to essa a troca de variable informações com o CLP, and point that to the né? O CLP vai estar gravado com o programa
partiendo Then we de want to lá click do on the Códices. on mouse down. E ele conversa com a You'll fábrica see we can virtual. change Só que this quando ele number, retorna essas and it informações immediately para o changes Códices, the ao invés de templates, ver no what it's pointing programa, to. como estávamos So fazendo we could easily anteriormente, have no 100 algoritmo, pumps. It seja would make no difference. We're just em able to GraphSets, né, control ou each Ladder. pump Agora nós vamos individually. estar usando esse recurso. Another way to Seria um recurso de switch between these visualização. derailments is to use a button. Também, We e can eu add a posso ter o que structured está text nessa script to tela a aqui, button. né, dentro do ambiente. Você vai So na I'm tela just gonna completa do type in computador. Ele fica the com uma pump cara number on the mesmo button so you know which de supervisão button remota, né? Aí ele vai to put the mostrar outros variable we want to recursos execute at. Just dentro go do que é into each one possível and change fazer, né? shortcuts. Cada And as you can see, bomba, when né? we click the buttons, we automatically Ele está switch acionando between cada those uma delas. array Agora vai na elements. So 3. it's a real easy Vai way to acionar ela também, está no run. navigate E around the mostrando controls. cada uma So I delas think it's a a really nice way to velocidade. save some time with your graphic E development. aí pode ver cada That's uma a pretty delas. cool feature that's in the... Legal, eu vou incluir um slide com esse recurso da visualização no Códices. Como eu falei, sempre eu disponibilizo os slides quando finaliza a aula, porque sempre quando eu vou passando material, aí eu, legal colocar isso, aquilo, né? Para que você tenha mais informação. Chega aquele passo a passo, eu não, usando o Elixir, eu não vou fazer mais. Eu só mostrei agora para que você tivesse uma noção como é que se faz com uma ferramenta escala real, como essa do Elixir, né? Ou outras que foram mencionadas. Porque esse que nós vamos usar hoje, a segunda, perdão, do Códices, é simples, é mais acadêmica, é para que vocês vejam como funciona, né? É gratuita, né? Teria que ser um recurso mais aquele Visualization M, aí para frente, né? Certo? Ou enfim, né? Usar o Elixir, né? É mais interessante, inclusive como ferramenta que é voltado só para a escala, entendeu? O Códices, ele tenta fazer um apanhado geral de tudo, desde a programação do CLP, monitoração, mas também essa parte, através da ferramenta de visualização, ele fica meio uma escala, né? Dentro do próprio Códices. Aí não precisam aprender algo novo, que não teríamos muito tempo para eu poder passar para vocês. É basicamente isso, turma, né? Quero saber se você tem alguma pergunta, porque aí corresponderia a segunda parte, seria a parte prática, né? Assim como a gente faz no laboratório, né? Mas isso vai ficar para segunda-feira. Mas eu tenho esse material de base, né? Para entender o que é uma escada, situar ele, como eu falei, na fábrica, né? Naquela estrutura, na forma de pirâmide, que é uma estrutura organizacional, né? Terceiro nível, com sua relevância não apenas de trocar informações com os níveis que se encontram abaixo dele, mas também com os níveis superiores, né? E vamos aplicar no próprio Códices através da ferramenta de visualização na segunda-feira. Legal? Eu vou também inserir lá no Alba um vídeo que ele fica muito legal, assim, de imaginar a escada, que tem a ver com um processo escada, né? Se lembrou agora como era, aqui está no YouTube, né? Deixa eu colocar no YouTube. Tem a ver com monitorar esgoto, o sistema de tratamento de esgoto, né? Então, escada, de tratamento da água, né? Da água, esgoto, tem vários, né? Mas com escala. E vocês podem imaginar, olha aqui como funciona uma estação de controle e supervisão. Como tem nos aeroportos, né? Pensando também, né? Nos aeroportos, né? Mas é esse aqui, Water Treatment. É muito engraçado, porque ele começa... Está conseguindo assistir? Pessoal, está passando? Sim, pessoal, está meio alto o som, tá? Pessoal, ele começa, é muito engraçado. Tem uma criança levando cair de uma vez. E aí, então, começa todo o processo da escala, toda uma simulação. Vejam as bombas, com sensores de nível, toda a água, né, que vai ser tratada. Qual é o objetivo de tratar? A água, né? Separar, né, o que não dá para usar mais, mas também filtrar e reaproveitar uma parte, né,
dessa água, né? Que dê para aproveitar, sabe? E colocar numa outra aplicação, que aqui seria tipo, você vai ver como uma lagoa. Então, aqui aparece já a primeira componente, que é uma estação de remota, né, de telemetria, né? Vejam que telemetria não tem, é como um CLP, só que equipado com um modo de transmissão radiofrequência, não tem cabeamento. Aqui você vai ver que é uma operação bastante distribuída e optaram por fazer a comunicação via sem fios, né? Ó, transição. Receptor, né? E aqui se encontraria o nosso supervisório. Olha por que distribuído. Você vai ver. Aí chegou. Olha, porque vejam só, pessoal, como está essa Smallville, né? Que seria como um loteamento. Ele está monitorando todas as estações de tratamento, tá certo? Anteriormente, antes da chegada do CLP, antes da chegada do sistema de escadas, o CLP chegou antes e a monitoração era um funcionário se deslocava e monitorava in situ, hoje não é necessário, né? Então veja como ele tem na tela do computador, aqui seria um dos processos, né? Você pode ter várias telas, uma para cada processo. Então ele está analisando, vou continuar. E vejam toda, aqui seria a lagoa, onde a água filtrada ou tratada vai chegar, né? Para passar por esses processos, né? Reciclagem, resíduos sólidos, carvão ativado para tirar cheio. Aí vai todo o processo, o bioanel está por aí, né? Aí continua, né? Aí clarificação da água, né? Então, cloro, limpeza, bombas, né? Você pode assistir depois com calma, pode assistir. Todos os elementos do processo, aí, controle de temperatura, né? De quantidade de líquido no observatório. Ah, perdão, aqui tinha um operador, né? Numa estação remota, né? E continuou o processo, né? Tratamento, já vai separando os sólidos, né? O que não vai dar para reaproveitar, né? E o nosso anel está por aí, né? E aqui no último clarificador, veja o que vai acontecer agora. Eu vou deixar o vídeo já tocando essa última etapa, né? Ultravioleta, né? Tratamento ultravioleta, né? Toda uma série de processos para deixar essa água pronta para outro uso, né? Ela não vai retornar às residências, né? Ela vai ter outra finalidade. Então, essa lagoa, olha, veja que a água limpinha, né? Não, estando para outro fim, aí de repente tem peixinho, apareceu um pulando aí, né? Outro. E veja que na área de descarte que vai aparecer. O anel. É muito show, gente. Esse aí mostra muito legal, mas tem outros, de novo, como eu falei. Quando vocês assistam, vai ter uma série de sugestões aqui, né? Também de supervisão de processos. Quanto mais qualidade coloque, né? No, vou parar o compartilhamento já aqui. Mais qualidade você coloque nesse software, né? Mas veja que é um software que ele está conversando com o processo, né? Com os processos, né? Em alguns casos teve estações remotas de telemetria, né? Mas em outros são CLPs mesmo locais aí trabalhando com as bombas, com os sensores. No final das contas, o que eu vou estar monitorando de um ponto central, né? Toda a operação dessa fábrica, né? De tratamento da água. Bacana, turma. Obrigado aí pela presença. Vai ser só isso, como eu falei, porque depois o que corresponderia fazer depois do intervalo, terminar um pouco antes para eu poder já disponibilizar os materiais, certo? No seria fazer atividade prática no laboratório. Nós vamos fazer na segunda-feira. Ficou legal? Deu para entender o tópico? Ian e Daniel são meus
minhas interfaces hoje. Não, sem dúvida. Só para que você tenha uma ideia. Ah, da IoT. Boa pergunta. Na verdade, não tem a ver. Esses conceitos que nós estamos estudando, indústria, como eu diria, 3.0, ou seja, não chega na 4, de certa forma sim, mas não tem a internet das coisas ainda. Você me que eu não falei nada da internet das coisas. A internet a internet das coisas ela se insere dentro do que já, como eu falei, dessa estrutura organizacional, em camadas, ela chega e se insere. Nós estamos estudando os fundamentos, certo? Como que entra a internet das coisas? Ah, porque eu vou ter, lembra aquelas estações de telemetria? Eu posso ter sensores que eles já transmitam informações diretamente para uma escada, sem ter que passar pelo CLP, porque eles por radiofrequência podem, você pode acessar eles em qualquer ponto da fábrica, né? Sem necessidade de como acontece hoje, que essa informação é centrada no CLP, concentrada no CLP ou centralizada, e a partir daí as redes de comunicação, como estamos fazendo com a fábrica, CLP Códices, que vai ser nosso supervisor. Entendeu? Lembra? Aí nós estamos aplicando a internet das coisas, mas ela está chegando, né? De forma tal que os próprios sensores, elas já são inteligentes, conseguem informar diretamente à supervisão. E o que se ganha com isso? Velocidade, né? Velocidade. Certo? A internet das coisas, ela se insere dentro dessa arquitetura organizacional que nós estamos estudando. Seria começar a ver as particularidades, né? Ainda na indústria 4.0, tal como nós conhecemos aqui no país, ainda não tem muito essa IoT, que seria IIoT, que seria Industrial Internet of Things, que seria IoT voltada para a indústria. Algo novo, algo que vale como tópico especial dessa matéria, como uma pós-graduação, né? E quem sabe em outras edições da matéria possa ser incluída, inclusive, essa temática, né? Mas, por enquanto, a gente aprende o básico, né? Da automação industrial, que seriam todas essas componentes, e depois ver como a IoT vem avançar um pouco essa pirâmide, né? Já que se eu consigo passar informações diretamente para a escada sem usar o CLP, não tem essa organização de passar pelo, como é hoje, né? Pelo CLP, através de redes de comunicação para poder chegar na escada, entendeu? É uma pergunta bem interessante, é algo que está sendo ainda em fase de definição, que tem algumas questões de segurança envolvidas, né? Segurança não só de questão de proteção dos dados, mas também de que as informações cheguem, né? E quando você utiliza um cabeamento, é mais garantia que essa informação vai chegar. Porque na fábrica tem muito ruído, tem muita interferência, muitos obstáculos. E quando a gente fala em telemetria, em radiofrequência, qualquer coisa interfere, né? Um obstáculo, uma onda eletromagnética, sabe? Tem umas questões de segurança mesmo envolvidas, né? É algo que está em processo, certo? A internet das coisas, o que vem é mexer um pouco com essa estrutura organizacional, basicamente, tornando ela um pouco mais ágil. Aí sim, né? Legal? Ô, professor, eu só fiquei com uma dúvida na questão Sim. do... Quando a gente usa agora o Code 6, fazendo essa parte do desenho ali dele, seria como se fosse aquela caixinha que a gente fez no Factor.io, ou pensaria como se fosse tipo, um painel de controle numa sala? Vai aparecer como um painel. Uhum. Eu posso, inclusive, pedir que essa ferramenta de visualização, essa tela, ocupe toda a tela do computador. Eu não vou ver mais o código, nem vou ver a fábrica, entendeu? Entendi. Só vou ver o painel, que é o que acontece numa situação real. Você não vê a fábrica, entendeu? Está naquela sala de controle e supervisão. Você não vê a fábrica. O que você vê é o que está no painel. Então é uma sensação assim muito abstrata, sabe? Por isso a tela tem que estar bem desenhada. É toda né, uma Essa é a diferença do engenharia. pago pro grátis, né? Oi? Essa é a diferença do pago pro grátis, né? Perdão, não entendi. É a diferença? Do Code 6 pago pro Code 6 Entendi, grátis, claro. né? Boa. Claro, o pago e aquela de $54 é a versão mais próxima. Falei 140, talvez 140 é a última. A 54 é a que vem acima do grátis, né?
E, claro, já começam a aparecer outros recursos. Porque o negócio é que você o que vai ter é o que tem na tela, entendeu? E a partir daí você tem que estar vendo, de certa forma, né, o processo. Então, tem que estar bem projetada. Hoje nós não estamos fazendo isso em aulas. Nós estamos sempre deixando código junto com a fábrica, né? Isso. Observar, né? Mas porque o objetivo é outro, é ver se a programação ficou acorde, né? O programa está pronto, já está funcionando, você se atrai e fica naquela tela. E fica numa sala monitorando tudo o que acontece, entendeu? Tem que estar muito bem desenhado, né? E você tem que acreditar em tudo que tem na tela. Se você manda parar um processo, ele vai parar de fato lá, no outro extremo, né? Aí onde entra toda essa questão que eu estava falando de segurança, onde a IoT tem que, né, garantir que vai funcionar, né, mesmo, né? Eu, sinceramente, tenho visitado, não visitei a WEG no ano passado, mas a Porto Velho e Tebras, eles não estão usando a IoT por enquanto, Industrial Internet of Things. Não sei a WEG na área robotizada, que é mais moderna, mas a Intelbras não usa também. É mais físico, cabeamento, e tem essa hierarquia, assim, processos conversando com CLP conversando com escada. Não Se tem tá funcionando, ainda. para que mexer, né? Oi? Se tá funcionando, para que mexer, né? Não, esse é o problema, que a tendência atual é já começar a usar a internet das coisas, né? Então sempre vai ter uma latência para fazer isso, porque, puxa vida, aqui já está funcionando bem, como você falou. E agora? Porque tem essas questões, né? Quando você trabalha com radiofrequência, tem uma série de questões envolvidas que precisam, né, estar muito bem resolvidas, né? Mas eu acho que a maior preocupação deles é a parte do cyberataque, né? E também tem, eu falei, estou deixando em segundo plano, né? Estou deixando em segundo plano, mas pode ser, tem sempre um maluco, que às vezes ele só faz isso para mostrar que tem uma vulnerabilidade e ser contratado. É, pode ser, né? Certamente, mostrar as vulnerabilidades sempre vai ser o trabalho de alguém, né? Mas eu estou focando na outra parte da segurança, que é no sentido de que funcione, sabe? De que a informação chegue. Sim, por causa da interferência, pô. São aquele Claro, motorzão lá, né? claro. Eu vou mostrar na segunda-feira como é o cabeamento. O cabeamento é, gente, é par trançado para garantir que um canal não interfere no outro, é blindagem, aterramento, funciona. Como o único isso aí não funciona é que o cabo quebra em algum ponto, Sim. que é E muito se o difícil de cabo já é assim, acontecer. né? Claro, muito difícil de acontecer. Então, a informação chega. E você sabe, enviar cabo normalmente é mais rápido, né? Sim. Transmissão, né? Claro, pode não ter a imediatez de um sensor chegando lá diretamente no computador com escada. É verdade, né? Mais rápido, tem que passar pelo CLP, e depois ser monitorado lá pelo supervisório. Realmente aí é onde se torna o processo mais lento, mais centralizado, e a ideia é que com a internet das coisas é descentralizar, tornar mais rápido os processos. Mas como você falou, isso aí vai ter que tem que ser bem testado para chegar de fato, né? Porque a fábrica não tem essa... Por que a internet das coisas é tão legal? Porque usa a mobilidade, né? Eu uso um dispositivo vestível, estou me movimentando pela cidade, a mobilidade, internet das coisas. A fábrica é tudo estático, entendeu? Tipo, eu acho que a internet das coisas funciona mais nessas smart city, né? Claro, Assim, em fábrica meio... Quando for muito claro, parado, né? Não tem tanta necessidade assim, né? claro, não dentro da fábrica. Mas tem esse tópico, Industrial Internet of Things, que é o que se está encarregando disso. Tá legal? Quem quiser, vou colocar algo também nos slides, quem quiser ir lá aprofundar, mas certamente, como você falou, é para uma cidade, para uma mobilidade inteligente. A fábrica não tem essa mobilidade. Porém, é interessante essa imediatez, sair um pouco da descentralização que tem hoje. É interessante, né? Mas tem que resolver todos esses problemas. Eu vou colocar esse tópico, Industrial Internet of Things, quem quiser ver. Normalmente nessa matéria tem um seminário onde eu exploro protocolos de comunicação, né? Essa questão da internet das coisas aplicada à indústria, né? Outros sistemas de supervisão, não sendo esse que a gente estuda, outros, mas não vai dar tempo. E também quando a turma é muito grande, se requer mais de um dia, né? Não vai dar tempo, já não vai dar tempo de implementar esse seminário, porque aí na prática já
Vamos ter aula essa segunda, na outra já é feriado e na outra já é semana acadêmica com TCCs. Depois tem a última aula onde podemos ver alguma temática dessas especial, né? Mas não através de um seminário que poderia abarcar outras áreas de interesse, outros tópicos, né? O que normalmente eu faço. Com turmas menores funciona bem. Turmas muito grandes são mínimo 10, 12 apresentações, não daria tempo por um dia. Eu vi isso daí no meu TCC. A professora, que a gente já está umas 4 semanas só apresentação. Oi? Eu vi isso no TCC1, já está umas 4 semanas só apresentando. Tá, 4 semanas. Sim, entendi. Tá legal. E tá certo, mas tem esses... outro tópico que eu coloco é sempre automação residencial e domótica, né? Automação industrial e automação residencial, que seria a domótica. Aí começa a Internet das Coisas também a ser interessante. A automação residencial, porque, na verdade, você está mexendo, né? O usuário, né? Então, vestível, né? Mas tem alguns outros processos fixos que não é necessário. Mas, normalmente, na residência, você não coloca um cabeamento extra, utiliza Bluetooth ou Wi-Fi, sabe? E teve, em alguns casos, utiliza rede de energia, que é o Power Line Communications, que são protocolos que usam a rede cabeada já da residência. Então, é uma outra temática interessante, né? Tá legal, que é a domótica. Aí sim entra a Internet das Coisas, começa a entrar, né? Vai entrar Força. como foco, né? Mas é diferente da fábrica, onde os processos, maquinários, estão tudo fixos, né? Não tem mobilidade. Beleza? Beleza. Obrigado aí pela interação, gente. Então, eu vou melhorar um pouquinho os slides, assim vou colocar isso que estamos falando agora. Vou colocar uma imagem do Códices com a ferramenta de visualização. Vou colocar, como nós vamos ter essa aula de seminário, né? Esses tópicos, né? Domótica, Industrial Internet, Things, com alguma referência aí para o pessoal que tem interesse pode ir atrás, né? Aqui eu queria falar, quase esqueço. A IBM tem um dos nossos egressos, que está próximo já de ser egresso, ele está concorrendo a uma vaga da IBM, ou vagas, para trabalhar com escada, em casa, remota. E Caramba, Oi? que loucura, né? Assim mesmo. Supervisão remota, escada. Mas não de processo industrial, né? Provavelmente, ou seja, sí, está relacionado, mas é provavelmente atendimento de usuários. Essa questão de tirar dúvidas, sabe? Não vai Mesmo assim, fazer, não vai fazer uma interação real com a fábrica, é mais suporte. Como que chama? Suporte ao usuário, atendimento ao usuário. Bacana, né? nossa, bem bacana. E um dos egressos do curso, mas já na época de São José, ele foi trabalhar numa fábrica em Rio Grande do Sul para sistemas de escadas. Ele teve a sorte de usar o próprio escada, né? A Litse, né? Porque Rio Grande do Sul, a Litse é do Rio Grande do Sul, né? Então eu havia passado a escada. Eles então já tinham uma base. O CLP não era da VEC, que era o que eu usava, mas tudo bem, muda o CLP, mas a única coisa que muda é o protocolo de comunicação, e já a escada é um módulo, um ponto DLL, uma DLL, né? Então, só entender bem como funciona o protocolo, mas você não tanto faz qual é o protocolo, o CLP, você se concentra na ferramenta, você é um engenheiro para o desenvolvimento dessa ferramenta, né? Tem que conhecer o todo, mas especificamente do escada, aí ele tinha as noções que eu passei para eles na disciplina. Estava super feliz da vida pela vaga, a oportunidade. Então, às vezes serve, assim, cai que nem um anel no dedo para alguém, né? Agora, essa outra possibilidade também de escada para a IBM. Claro, não sei qual escada vão utilizar, não faço a menor ideia, não tenho essa informação. Mas sei, me falou, professor, olha, lembra da cara? É isso. Ele está concorrendo, vamos ver, torço para que ele consiga. Mas repito, não é para estar como engenheiro numa fábrica. Quem sabe, de repente você se destaca muito e acaba, que nem esse outro aluno que eu falei, indo trabalhar numa fábrica. Mas eu começo, você começa assim, né? Bem que você tem um bom desenvolvimento e a IBM, né? Daqui a pouco
Tipo, se a pessoa é boa, vai indo, né? Claro. É assim que funciona. São matérias essa, matéria de automação, matéria robótica, controle de processos, essas 3 matérias que eu leciono, ela tem um foco industrial muito grande, sabe? Voltado para a indústria. Às vezes o pessoal não dá muita bola, porque preferem outra linha de atuação, desenvolvimento de software, automação residencial, que não deixa de ser automação, mas são outras tecnologias. Mas elas dão Por uma causa, se base for pensar legal. bem, se tu seguir uma automação industrial, tipo, ao pé da letra, qualquer automação para tu fazer é mais fácil, por causa que tem bem mais regra industrial, né? Com certeza. E, de certa forma, as outras copiaram alguns elementos dessa, né? Certo? Só que assim, por exemplo, a automação residencial tem menos coisas padronizadas, né? Na indústria Sim. Se tu for é chegar, tipo, tudo... em 3 casas, 3 casas vai ser diferente a exato. instalação. E uma empresa hoje está produzindo equipamento de automação residencial e amanhã não. Por isso é legal essa questão da Alexa, porque a Alexa parece que chegou para ficar, né? Ela tem outra função, mas tu pode fazer alguma... Ela veio como um assistente, né? Mas acaba tendo também uso como elemento de automação, né? E eu acho que esses fundamentos são importantes, como você falou, para fora a fábrica, né? Às vezes o pessoal não vê assim, né? Ah, essa matéria é fábrica, eu não quero trabalhar em fábrica, mas é que não é isso, foi bem o que você falou. Tu vai ter É o subsídio, conhecimento, né? claro, tu vai ter subsídios para... Se tu entende esses, são mais complexos, cara. Mais complexos que qualquer outra aplicação. O que acontece na indústria, mais complexo. São processos mais complexos, todo que é envolvido, protocolos, tudo é mais complexo. Uma outra aplicação vai ser mais simples. E eu vi uma aula que a professora falou bem assim, que tipo, o que está na indústria é porque já é consolidado, né? Então, se está lá, tem motivo. Se a pessoa olha assim, por que estão usando esse modelo antigo? Porque o novo não adequou aos requisitos, né? Com certeza. A indústria funciona 24 horas, não pode parar, porque na casa caiu a rede e parou. Não, Né? não. Isso não existe. Mas legal. Legal essa interação aí. Yeah. Tudo certo, Daniel? Então, vou finalizar por aqui já. Faço essas modificações nos slides e daqui a pouco já estou atualizando no Alva, passo uma mensagem. Como vai funcionar? O vídeo vai aparecer para mim em algumas horas, eu baixo e disponibilizo pelo YouTube, porque assim todos, inclusive os que não estão aqui hoje, vão poder assistir. Senão acho que fica uma restrição de só disponibilizar para quem estava aqui, já me aconteceu. Então, eu aviso também quando esteja disponível, né? Tá bom? Coloco no Alva também. Fechou? Até Então, segunda-feira, então. professor, tenha um bom final de semana, Igualmente. até segunda, um Feliz Natal e até. Não, Natal não ainda. Tá, abraço.